civilizações do espaço visitando o planeta Terra. Caso dos anões de São José do Rio Preto. Resumo: certo dono de casa em São José do Rio Preto, durante a fazer de realizações, durante a fazeres que realizava alta madrugada em sua casa, teve sua atenção atraída pelos gritos de um papagaio de sua propriedade no quintal de sua residência. Ela percebeu então um reflexo luminoso, verificou a aproximação de um veículo aéreo que estacionou acima do muro do quintal. E o interior de tal veículo avistou 3 personagens que o iluminavam com pequenas lanternas. Em consequência desse fato, essa senhora foi vítima de várias modificações de ordem fisiológica em seu organismo. Algumas dessas alterações apareceram de imediato em seu corpo e outras surgiram posteriormente. Dados sobre o episódio: local rua Professor André M. Gonçalves 353, bairro Santa Cruz, em São José do Rio Preto, estado de São Paulo. Data: 27/7/73, de madrugada. Nome da testemunha: Geni Lisboa. Data da pesquisa: 27/1/76, 15/8/76 e 5/11/77. Pesquisador: Jodel Wilson Ribeiro, São José do Rio Preto. Descrição do episódio: na época em que aconteceu o fato que aqui narramos, Dona Geni contava com 57 anos de idade. Pelo nome da família, pelo nome de família, trata-se de uma pessoa bem relacionada na cidade onde reside. Além disso, é muito conhecido por sua atividade como doceira, pois faz bolos de casamento por encomenda. A fim de garantir aos seus produtos uma boa qualidade, sempre Dona Geni confecciona suas encomendas à noite ou madrugada que antecede a festa. Na tarde do dia 26/5/73, sábado, esta senhora ajudou na ornamentação da igreja para um casamento que se realizaria no dia seguinte. Após essa tarefa à noite, ela deu início à confecção de 3 bolos para esta e outras festas de casamento. Assim, aproximadamente entre as 2h e 2h30 da manhã, ela estava ainda ocupada na preparação da terceira encomenda. Para isso, ela utilizava um forno elétrico localizado numa sala contígua a uma varanda toda envidraçada. Essa varanda fica de frente para o sul e para um quintal cheio de plantas ornamentais. Tendo murado com dimensões aproximadas de 12 por 12 metros, visto da varanda, o muro lateral esquerdo engloba uma pequena edificação. Trata-se de um quarto alugado para um casal, um vigia noturno e sua esposa, Dona Luísa. No fundo do canteiro direito, junto ao muro, ainda há outro quarto. Nesse aposento dormia uma jovem chamada Job. Na ocasião em que sucedeu o caso que relatamos, no horário que já mencionamos aqui, Dona Geni teve sua atenção voltada para um reflexo luminoso que apareceu através das vidraças da varanda. Ao mesmo tempo, o papagaio situado no quintal gritou: Geni, estou com medo, Geni, estou com medo. Era um velho refrão decorado e utilizado pelo animal. Dona Geni associou o reflexo luminoso avistado com algum curto-circuito na vizinhança, ou com o trabalho do guarda noturno e de acender uma lâmpada externa, como era de costume. Dona Geni lembrou-se então de que havia se esquecido de trazer a ave para dentro da varanda ao anoitecer, conforme fazia sempre. Quis fazê-lo nessa hora e abriu a porta da varanda.
da porta conforme indicação dos desenhos feitos por um dos pesquisadores, engenheiro José Wilson Ribeiro. Dona Jane viu em direção sudoeste a aproximação de um objeto pelo ar. Esse aparelho estacionou acima do telhado do quarto de Job, no fundo do quintal. Estava aproximadamente a uns 15 metros de Dona Jane, a uns 5 metros do chão. Por ser uma noite de céu escuro, a testemunha pôde distinguir apenas a parte iluminada. Do objeto não enxergava seus verdadeiros contornos, que permaneceram ignorados. A parte visível do aparelho voador tinha um aspecto branco metálico. Iluminado, media aproximadamente de 2 a 4 metros de largura, por 1 a 2 metros de altura. Apresentava uma espécie de varanda com baluastra, através da qual encontravam-se distribuídos igualmente 3 personagens. Ainda alertados pelo caso narrado no boletim anterior e pela descrição em que Dona Jane deu das personagens, vamos inclinados a considerar tais criaturas como as dimensões de anões. Daí o título escolhido para este episódio. As criaturas apresentavam desproporções entre a cabeça, os braços e as mãos. As cabeças eram comparáveis em tamanho às de pessoas adultas, enquanto que os braços eram bem pequenos, semelhantes aos de criança. Entretanto, as mãos eram grossas. Não se podia julgar o tamanho do corpo inteiro dos seres, porque apenas o busto, ombros e cabeça apareciam acima da baluastra. Ao todo, a parte visível de cada um media aproximadamente 60 centímetros. O rosto, de tronco e as pernas não estavam visíveis. Cada uma das criaturas segurava com as 2 mãos uma lanterninha. Cada uma dessas 3 faroletes emitia um facho luminoso diretamente, da esquerda para a direita. Verde, vermelho e laranja. Dona Jane, do ponto onde estava, observou que os fachos luminosos varreram o chão do quintal, da esquerda para a direita. O aparelho voador emitia um ruído semelhante ao de um helicóptero e oscilava de um lado para o outro. O interessante era que tais oscilações do veículo pareciam sincronizadas com o movimento dos fachos de luz, dos faroletes. Dona Jane pensou: será que este povo perdeu alguma coisa aqui? E eu não tiro nada de ninguém. E eu que não tiro nada de ninguém. Com esses primeiros momentos, como nesses primeiros momentos, os fachos de luz se dirigissem apenas para as proximidades imediatas do objeto e não ofuscar a Dona Jane. Ela pôde observar as pormenores que já estamos e também outros detalhes. Os 3 personagens eram muito parecidos entre si, como se fossem trigêmeos. Sua pele era de cor vermelho moreno, como de baiano queimado de sol. As cabeças apresentavam um contorno arredondado. Os queixos fugiam para trás. Os olhos eram grandes e um pouco rasgados, como os de asiáticos. As bocas eram grandes, de lábios grossos nas extremidades, curvavam-se para baixo. As orelhas pareciam pequenas, enquanto os narizes eram compridos e achatados, não usavam barbas. Na cabeça dos seres traziam uma espécie de capacete semelhante a um gorro, com uma bolinha no centro. As criaturas pareciam não possuir pescoço, pois a cabeça repousava nos ombros, cuja largura era normal. A roupa apresentava um aspecto semelhante ao da cor da pele, tinha uma pequena gola de tipo chinês. Entretanto, o episódio tomou outra feição, quando o facho de luz emitido pelos faroletes tomou Dona Jane como alvo. A testemunha sentiu-se ofuscada pelos raios luminosos, quis retirar-se do local onde estava, mas não pôde fazê-lo. Era como se estivesse pregada ao chão. Teve a sensação de afundar e chegou a dobrar os joelhos. Dona Jane procurou proteger-se das luzes colocando os braços e as mãos sobre os olhos. Quando gemia: "O que é isso?" Alarmada, chamou por sua inquilina, que dormia no quarto dos fundos: "Job, me acorde", porém não obteve resposta. José Wilson Ribeiro, em sua pesquisa, entrevistou Job na presença de Dona Jane. A moça confirmou que realmente naquela noite havia acordado com um ruído que se fazia ouvir com a intensa claridade que penetrava pelas telhas do vidro espalhados na cobertura de seu quarto. Entretanto, não respondeu aos apelos de gente porque estava impossibilitado de fazê-lo, não conseguia sequer se movimentar. Job achou que tal reação fosse produto do medo que experimentou naquela hora. Em nossa última viagem a Rio Preto,
Tentamos entrevistar Job, o que não foi possível porque ela se havia mudado para outra cidade. Entretanto, Dona Gênia informou que Job havia ficado atordoada com a forte luz que penetrava através das telhas de vidro do seu quarto e que chegou a produzir calor, como se ela estivesse dentro de um forno. A mais de 10 minutos após o desaparecimento desta luz, o calor também desapareceu. Job pôde levantar-se a prestar socorro a Dona Gênia. Esta nos contou ainda que antes de Job socorrê-la, ela havia chamado a vizinha do quarto à esquerda, dizendo: Luísa, Luísa, o que é isto? Luísa simplesmente respondeu: não é nada, Gênia, é a luz da lua, e continuou a dormir. O episódio ufológico durou cerca de 3 a 4 minutos, tendo sido percebido visualmente e auditivamente. Após esse episódio, o objeto começou a afastar-se, contudo, conforme Dona Gênia permaneceram acesos as faroletes dos tripulantes. A trajetória desse afastamento pode ser observada nos desenhos feitos pelo pesquisador José Wilson. Quando tudo terminou, Dona Gênia tratou de voltar para os seus afazeres. Entretanto, havia agora uma interferência em seus movimentos. Ela arrastava as pernas com uma dificuldade grande, porque doía muito. Logo após o episódio, Dona Gênia sentiu dores nos membros inferiores, especialmente nas articulações do joelho, nas regiões femorais. Seu corpo também doía e com dificuldades ela pôde movimentar-se para apanhar comprimidos de cibalena que desejava tomar. Dona Gênia teve também sensação de estar com a cabeça maior, como de um elefante, disse-nos ela. Job teve a oportunidade para verificar parcialmente essas alterações fisiológicas em Dona Gênia uns 10 minutos após o episódio, pois quando foi socorrê-la, notou que Dona Gênia tinha a face emadecida, demasiada e os olhos injetados de sangue. As dores no corpo e os olhos injetados permaneceram ainda por 3 dias. 3 horas após os acontecimentos citados, ou seja, às 5 horas da manhã, Dona Gênia sofreu um prolapso no útero de 2º grau, conforme posteriormente lhe explicou a seu médico especialista. Geralmente se estabelece um prolapso uterino em pessoa de idade avançada, então seria perfeitamente compreensível esta afecção em multipara vivendo a 5ª década, como é o caso da Dona Gênia. Mas é de salientar que, no caso em apreço, Dona Gênia havia constatado um médico especialista 6 meses antes dos fatos que relatamos, e nessa ocasião ali foi informado que tudo estava normal. Coincidência destes fatos e o repetido prolapso uterino sugerem ao atento ufológico um possível relacionamento que passamos a focalizar à noite. A testemunha procurava cobrir o ouvido direito com o travesseiro, isto porque acreditava ouvir ainda o zumbido que fez o objeto voador. Aliás, ela percebeu que seu ouvido direito piorou nos dias subsequentes ao episódio. Dona Gênia atribuiu isto ao fato de que esse ouvido estivesse mais voltado para o aparelho espacial na noite do episódio. Embora até aquela data a testemunha possuísse audição perfeita, hoje em dia ela quase mais nada pode escutar, nem com o ouvido direito. Também sua visão foi bastante afetada até a noite em que o objeto surgiu em seu quintal. Dona Gênia gozava de perfeita visão, não precisando usar óculos. Após o episódio, houve mudança tão grande em sua vista que hoje ela necessita usar óculos para perto. Além disso, Dona Gênia informou que durante algum tempo após o episódio surgiram manchas escuras em sua pele. As dificuldades de locomoção da testemunha melhoraram gradativamente. No dia 8 de junho, ela foi submetida a uma correção cirúrgica de prolapso uterino. No quintal da casa da testemunha havia um coqueiro anão de cerca de 1,50 m de altura, situado a cerca de 5 metros do muro e aproximadamente a 7 metros do local onde o objeto voador havia estado. Nas proximidades, a cerca de 4 metros desse mesmo local, havia uma jabuticabeira. A partir do dia desta aterrissagem, as folhas não só do coqueiro anão como da jabuticabeira começaram a cair mais. Após 1 ano e meio, ambos já estavam recuperados. Desde os 40 anos de idade, Dona Gênia sabia que sofria de alta pressão arterial. Por diversas vezes ela já fora socorrida por causa de edema pulmonar agudo ou falta de ar. Assim ela vivia sob o uso constante de remédios antidepressivos, etilonol, higroton e lasix. Naturalmente, os médicos incumbidos de preparar para a operação restauradora do prolapso uterino sabiam que Dona Gênia possuía esse problema de alta pressão arterial. Entretanto, qual não foi a surpresa desses médicos ao verificar que a pressão arterial da testemunha havia alcançado cifras melhores espontaneamente.
Que remédio a senhora tomou para o coração? Está curada, saúde de vez. Conforme Dona Jane, teriam sido estas as palavras pronunciadas pelo médico incumbido de prepará-la clinicamente para a operação cirúrgica do prolapso. E esse médico estava a par do estado orgânico de Dona Jane e de seu aparelho cardiovascular desde longa data. Quando tomamos conhecimento, procuramos naturalmente, como médico ufólogo, comunicarmos com o colega assistente clínico cardiológico da paciente. Isso porque nos veio a ideia de comparar entre os estados cardiovasculares de Dona Jane antes do episódio ufológico e pós-ufológico. Para tanto, serviram as cifras tensionais sistêmicas altas de picos de 28 a 30 nas próximas e também em áreas cardíacas visivelmente aumentadas numa radiografia feita em 17/6, 66. Naturalmente, a área cardíaca, os eletrocardiogramas e as pressões arteriais pós-ufológicas da paciente seriam tomados em consideração e comparados com os valores pré-ufológicos. Isso para verificar se realmente houve melhores no organismo de Dona Jane após o episódio ufológico. Nossa hipótese é que o relaxamento do tecido conjuntivo dos ligamentos uterinos estava relacionado com as influências das energias emanadas do disco voador, da zona terrena dos seres extraterrestres, as mesmas energias que fizeram murchar o coqueiro e a jabuticabeira, causando além disso os olhos injetados da paciente e suas dores articulares. Também poderia ter causado um relaxamento do tecido conjuntivo dos vasos sanguíneos de Dona Jane, suas artérias ou arteriolas, modificando assim as cifras tensionais. Infelizmente, impossibilidade de entrar em contato com o colega assistente clínico da Dona Jane, não podendo estabelecer comparações dos valores antes citados. Ufonautas unipeidais, robôs sequestram motorista de ônibus no Rio de Janeiro, bairro Paciência, distrito de Campo Grande, Rio de Janeiro. Alta madrugada, a caminho do local de trabalho, a testemunha é sequestrada por ufonautas unipeidais de um só pé e levada a um disco voador. Dentro do objeto voador, 14 imagens coloridas são projetadas em certa parede pelos tripulantes. Para a testemunha terrestre, a maior parte dessas imagens apresenta-se em movimento, mas sem qualquer som. Aparentemente, os ufonautas ou robôs são adversamente afetados pelos sons, isto porque quando o sequestrado conseguiu emitir algum grito, os extraterrestres são derrubados ao solo. Liberados após 30 minutos, a testemunha prossegue em seus afazeres profissionais e cala-se a respeito do episódio. Entretanto, surgem em seu organismo algumas afecções nas horas e dias seguintes, assim possibilitando de exercer seu trabalho. O sequestrado é obrigado a procurar recursos médicos. Dessa forma, ele se vê compelido a relatar aos médicos e à sua própria esposa e aparenta razões de seus padecimentos. Esse caso já foi contado, eu estou procurando um caso novo.
esquadrilha de disco voador sobrevoa a base aérea brasileira. Isso também já foi. Polícia de Brasília fotografa disco voador. As duas fotos referentes a esta pesquisa foram feitas pelo senhor Aclaído Santos Pascoal, do Laboratório da Seção de Fotografia Técnica do INCE, do laboratório. Este laboratório está situado em um barracão em Brasília, Distrito Federal. O episódio reporta-se no dia 27 de maio de 1961, entre 1h e 1h30 da madrugada. Nesta ocasião, o senhor Alçaí estava no local mencionado, encarregado do plantão. Conforme as explicações que acompanham as fotos, estas foram feitas perante várias pessoas que se encontravam no local naquele momento. Essas pessoas também assistiram ao fenômeno luminoso no céu, fixado nas fotografias. Os últimos instantes do filme fotográfico em causa foram revelados logo em seguida ao episódio, juntamente com todo o filme, que possuía 12 fotos. Somente as duas últimas chapas do filme foram dedicadas ao fenômeno celeste. No dia seguinte, o chefe do laboratório do senhor Azilzo Pascoal chegou ao local. O senhor Azilzo era irmão do senhor Aclaí e dono do filme utilizado. Assim que chegou, o chefe do laboratório autentificou as fotos que seu irmão havia retirado pelas razões sumariamente a seguir. Esse relato também está muito técnico. Disco voador fotografado em Maceió, Alagoas. Testemunho: fotógrafo Márcio Coelho Pereira do Carmo e 4 familiares seus. Data e hora do episódio: dia 1/5/76, às 18h45. Local do episódio: Rua Barão de Maceió, 182, Maceió, Alagoas. Relato: Márcio Coelho Pereira do Carmo tem 40 anos de idade, é funcionário público, reside na Rua Barão de Maceió, 182, em Maceió, capital do estado de Alagoas, sendo esta testemunho fotógrafo amador. Possui um laboratório fotográfico em sua residência. Na noite do episódio, estava ele, como de costume, no telhado de sua casa, secando peças fotográficas que haviam sido reveladas, fixadas e lavadas. Era um pouco antes das 18h45 daquele dia, quando o local mencionado, juntamente com outras 4 testemunhas, Márcio assistiu ao início de um espetáculo deslumbrante no céu. O fato prolongou-se por aproximadamente uns 3 minutos. Naquele instante surgiu no horizonte um objeto de luz muito intenso, de cor amarelo-laranjado, do tamanho aproximado de um quarto de lua cheia. O aparelho deslocou-se na direção leste-oeste até atingir a posição de 45 a 50 graus acima do horizonte. O senhor Márcio disse que era impossível determinar a altitude e a distância do objeto. Nesse ponto, o aparelho mudou bruscamente o seu rumo para a direção sudoeste. Entretanto, disse que o voador não havia deixado rastro luminoso, não se viu se ele expeliu gases, nem se houve qualquer espécie de ruído proveniente dele. Na ocasião, a luminosidade cintilante irradiava-se uniformemente de toda a superfície do objeto. Nesse instante é que o senhor Márcio percebeu que realmente não se tratava de um satélite. O fotógrafo tratou de buscar sua câmera fotográfica no interior de sua casa. Então, na presença dos familiares, inclusive da sua esposa, dona Lene Mouzinho Pereira de Carmo, o senhor Márcio fotografou o objeto. Nessa ocasião, havia outras numerosas testemunhas observando a cena. Era exatamente 18h45. Por isso, o senhor Márcio usou filme sem asa, exposição 1/60 segundos e abertura diafragmática de 1/8. Das várias fotografias que tirou do aparelho, o senhor Márcio escolheu a melhor para nós. Nesta foto é visível ainda uma espécie de feixe luminoso que emana na parte inferior do objeto. Segundo o fotógrafo, esse feixe só foi observado a posteriori na foto. Segundo a testemunha, no curso do disco voador, foram também observadas variações de aceleração e condições de deslocamento brusco para qualquer direção. O pesquisador Edmilson R. informa que a testemunha aqui citada é conhecida pelo seu equilíbrio absoluto e elevada idoneidade moral, desfrutando de inestimável conceito no seio da sociedade local. Talvez por uma coincidência ou não, houve uma interrupção, blackout, no fornecimento de energia elétrica em Maceió na hora do episódio. Entretanto, este blackout durou cerca de 20 minutos. A Companhia Elétrica de Alagoas explicou o fato como sobrecarga de voltagem, segundo informa o senhor Edmilson R. Acrescenta ainda o senhor Edmilson que já em 1957 o senhor Márcio fotografou um UFO. Entretanto, para a surpresa do fotógrafo,
Tanto os negativos quanto as cópias desapareceram misteriosamente algum tempo depois. Foram roubadas com aquelas do disco voador fotografado em Itapeva, estado de São Paulo. Acreditamos que na época, em 1957, o fotógrafo ou algum de seus familiares tenha encaminhado para nós uma cópia destas fotos. A este respeito, vamos consultar nossos arquivos. Aliás, a história da ufologia entre os ufólogos mais experimentados é fato corriqueiro o desaparecimento de numerosas fotos de discos voadores de artefatos ufológicos. Com isso, provavelmente, os serviços secretos procuram remover as provas concretas da presença de extraterrestres entre nós. Isto, para burlar pessoas menos avisadas, transforma um problema ufológico em um problema astronômico do planeta Vênus. Interpretam as fotos dos discos voadores como sendo alimentadores de galinhas. Confundem a aterrissagem de UFOs com visões e alucinações e ataques epiléticos ou aparecimento de mundos paralelos. Estas citações baseiam-se em publicações de renomadas revistas especializadas internacionais e reproduzidas as palavras de alguns pesquisadores ligados a serviços secretos. Também há casos de referência serem feitos em livros escritos pelos próprios autores das mesmas. O ufólogo independente e que deseja conhecer a realidade terá que se reportar a uma farta literatura internacional, dando-se ao trabalho meticuloso de comparar citações de mesmos autores em épocas e fontes diferentes, conforme as conveniências deles. As hegemonias político-econômicas têm interesse em sinfonar todos os dados importantes sobre os discos voadores e monopolizar esses dados pelo famoso lema "saber é poder". Assim, mais tarde, os povos e outras nações poderão ser manipulados como ignorantes do problema. Finalmente, queremos congratular-nos com o Sr. Edmilson pelas suas 3 pesquisas que publicamos neste boletim com destaque. Seria interessante se os jornais da região Nordeste se dispusessem a publicá-las também, juntamente com o endereço do ufólogo. Assim, este se tornaria mais conhecido e merecedor de mais relatos, cada vez maiores pesquisas. Encontre um disco voador com automóvel. Testemunha Galba José Cordeiro de Albuquerque, residente na rua São Paulo 115, Caruaru, estado de Pernambuco, de 32 anos de idade, casado, contabilista e radioamador. Local do episódio, poucos quilômetros depois de Garanhuns, na estrada que conduz a Caruaru. Data do episódio 3/12/75, às 21h30. Na ocasião do episódio, o Sr. Galba voltava para sua cidade pela rodovia BR-234, viajava sozinho, dirigindo seu Volkswagen, placa HV6731, Pernambuco. Era noite de tempo bom e visibilidade boa. Logo depois de passar o povoado de Neves, perto de Garanhuns, estando o seu automóvel no cume de uma lombada, o Sr. Galba viu uma luminosidade na estrada. Essa luz encontrava-se à frente da testemunha, à distância, e caminhava ao seu encontro. O Sr. Galba julgou que a luminosidade provinha de algum carro, pois ela parecia movimentar-se ao nível da estrada. Como a luz projetada em sua direção era excessivamente ofuscante, o motorista baixou o farol do seu próprio carro e depois cortou a luz. Entretanto, logo seu carro entrou no declive da lombada, o Sr. Galba pôde ver mais bem a luz. A luminosidade que se aproximava dele não estava sobre a pista, mas vinha em voo rasante à margem da rodovia. A testemunha percebeu que se tratava de objeto de forma estranha, ovoide. Na parte superior, o aparelho apresentava uma cúpula toda transparente. A sua parte inferior era totalmente opaca. Na parte de baixo do objeto estavam implantados 2 faróis de penetrante luminosidade, bem próximos um do outro, em torno do aparelho. A uma distância de 2 metros havia um halo de luz azulado, uma auréola belíssima. O diâmetro maior vertical do objeto era de aproximadamente 4 metros. A testemunha não percebeu qualquer ruído ou ejeção de gases provenientes do aparelho. Este chegou a aproximar-se do automóvel a uma distância de cerca de 100 metros. Nesse instante, porém, o aparelho estancou no ar e imediatamente começou a recuar em sentido contrário. Isto era feito em velocidade superior à do automóvel. Assim, quando seu carro atingiu o vértice da outra lombada na estrada, o Sr. Galba apenas vislumbrou o clarão do objeto a uma distância. Com isso, esse senhor ficou bastante aliviado, pois receava defrontar-se com um estranho veículo pousado à sua frente na rodovia. Pelos cálculos da testemunha, o tempo de toda esta observação foi cerca de 8 minutos, isto incluindo os primeiros 5 minutos em que manejou os faróis de seu automóvel e avistou o aparelho voador diretamente
e mais 3 minutos em que ainda pôde perceber a claridade, já mais fraca a distância. Na ocasião do episódio, o rádio do automóvel não se encontrava ligado. O Sr. Galba não notou qualquer interferência na ação do motor e nem na luz dos faróis. Naquela hora, não havia tráfego de outros veículos terrestres na rodovia. Um ano ainda após o episódio, a testemunha ficou acometida de forte nervosismo ao fazer seu relato ao pesquisador. Por haver frequentado o curso de pilotagem em aeroclube, o Sr. Galba é conhecedor de regras e técnicas de voo terrestre. Assim, é impossível que ele tenha confundido o objeto avistado com aeronaves terrestres conhecidas. Além disso, ele julgou que o aparelho voador demonstrava ser controlado inteligentemente. O auxiliar do Sr. Edmilson R. Dó, na pesquisa, é reconhecido os leitores do boletim da SBEDV. Leia-se a pesquisa intitulada Água Branca, feita por Rubens Couto. Diz que o voador acompanha alto durante 2 horas ao longo de 160 km. Testemunha 14 pessoas simultaneamente. Local do episódio: rodovia BR-232 e PR-320, ao longo de 160 km entre as localidades de Salgueiro e Carnaíba, estado de Pernambuco. Data e hora do episódio: madrugada de 26 para 27 de junho de 1977, desde as 1h30 até as 4 horas da manhã. Apreciação inicial: um grande número de testemunhas, 14 passageiros de um auto, assistem às evoluções do objeto estranho a baixa altura durante 2 horas e meia, ao longo de aproximadamente 160 km da rodovia. A nosso ver, o caso em questão se torna um episódio raro, por ter sido um dos mais comprovados ultimamente na história da ufologia. Na noite de 26 para 27 de junho de 1977, a equipe de futebol profissional da cidade pernambucana de Afogados de Ingazéria retornava de um jogo realizado em Araripina, que é outra cidade do Alto Sertão de Pernambuco. O grupo compunha-se de 14 pessoas e era conduzido pelo motorista Antônio Raimundo da Silva, na Kombi Volkswagen de placa número NR3425, Pernambuco, da cidade de Afogados de Igazeira. Em torno da 1h30 da madrugada do dia 26 do 6 de 77, a Kombi trafegava à altura da cidade de Salgueiro. Nesse instante, o motorista notou um ponto luminoso e brilhante, a distância visível a um ângulo de aproximadamente 45 graus acima do horizonte, na direção sudeste. Era noite com visibilidade integral, boas condições de tempo, de temperatura amena e vento brando. No início, o chofer era um observador solitário, pois estava dormindo a maioria dos passageiros da Kombi. A princípio, ele julgou que o fenômeno luminoso era de caráter natural, embora a luz tivesse aumentado, e acompanhasse a Kombi cerca de 60 km. Depois, 8 dos passageiros acordados entre os 14 também passaram a presenciar o acontecimento. Quando chegou à localidade de Bom Nome, o motorista parou a fim de abastecer seu veículo. Para seu espanto, o objeto luminoso também parou no ar, exatamente acima da Kombi, a uma distância aproximada de 100 metros. Assim, todos os companheiros de viagem, agora já acordados, viram um disco voador. Além deles, o próprio encarregado do posto de gasolina também observou o estranho fenômeno. Daí em diante, no prosseguimento da viagem, o fenômeno recebeu a acurada atenção de todos os passageiros da Kombi. Todos observaram que se tratava de um objeto com diâmetro aproximado de 30 metros e cerca de 8 metros de altura. O aparelho compunha-se de 2 partes distintas. A maior era de baixo, de cor cinza, hemisférica e convexa, tendo a curvatura voltada para baixo. A outra parte, bem menor, era a de cima, uma cúpula em forma de abóbada, aproximadamente 4 vezes menor que a de baixo, aparentemente implantado numa base plana superior adjacente à superfície hemisférica, no correspondente croque. Pode-se acompanhar visivelmente a forma aqui descrita. Apenas a abóbada era transparente, permanecia fixa, apresentava uma espécie de parte ou escotilha e irradiava para baixo um feixe de luz alaranjada, iluminando a estrada e as adjacências no raio de cerca de 300 metros. A parte inferior, o hemisfera, aparentemente girava da esquerda para a direita, no sentido dos ponteiros do relógio. A velocidade rotatória da hemisfera variava
na dependência da velocidade com que se deslocava no ar o objeto. Quando este último acelerava, a hemisfera girava mais rapidamente. Quando o aparelho chegava a pairar no ar, a hemisfera girava a baixa velocidade. Nessas ocasiões de rotação lenta, podia-se distinguir uma espécie de cravos metálicos, tendo cada um cerca de 1 metro de diâmetro, distribuídos ordenadamente pela superfície da hemisfera, num alinhamento paralelo à linha da base plana superior e próxima a esta. Entretanto, quanto a rotação era rápida, os cravos metálicos já não eram mais visíveis, porque a luz que emanava da abóbada também se tornava mais intensa e ofuscante. O objeto se locomovia sem ruído, não se verificando o escapamento de gases. Suas acrobacias e trajetórias variavam. O aparelho voava ora do lado direito da Kombi, ora do lado esquerdo, à sua frente, ou à sua retaguarda. Os 14 passageiros, agora acordados, assistiam a tudo isso. A distância média entre o disco voador e a Kombi era de aproximadamente 40 metros. A aproximação máxima era de cerca de 15 metros e o maior afastamento ficava em torno de 350 metros. A altura do voo do objeto variava entre 15 e 60 metros acima do solo. Os passageiros nada sentiram, além de uma sensação de tontura. Na Kombi não houve interferência na parte elétrica, todavia o motor falhou várias vezes, sem que o motorista descobrisse logo a razão do defeito. Assim que parava para verificar por acaso, o chofer observou que o tanque de gasolina apresentava como se estivesse cheio de ar. Ao abrir a tampa do tanque, constatou-se o escapamento de gás sob pressão. Pergunta: haveria assim pressão exagerada no interior do tanque? Pergunta: depois de a tampa do tanque ter sido perfurada pelo motorista, o funcionamento da máquina voltou ao normal. Cerca de 4 horas da madrugada, a Kombi aproximou-se da cidade de Carnaíba. Aí o disco voador imprimiu enorme velocidade ao seu curso. Subiu em ângulo de aproximadamente 45 graus, desaparecendo na direção sudoeste. Assim, o aparelho havia acompanhado a Kombi durante mais de 2 horas, ao longo de 160 km de estrada. Deste percurso, 100 km foram sobre estrada asfaltada e 60 km sobre solo compacto. De todas as testemunhas do episódio, 8 pessoas mostraram-se mais interessadas. Dentre estas, um era o militar Genésio Bezerra de Lima, de 28 anos, casado com 2º grau completo de instrução. Outra testemunha foi o treinador de futebol José Evilás da Silva, de 42 anos, casado com curso ginasial. Entre essas pessoas mais interessadas, inclui-se também os seguintes jogadores de futebol: Carlos Antônio Reis da Silva, 23 anos, casado com instrução de 1º grau completo. Antônio Vasconcelos, 23 anos, solteiro com curso primário. José Moraes da Silva, de 20 anos, solteiro com curso primário. José Carlos da Silva, de 28, solteiro com curso primário. Finalmente, José Marconi da Silva, de 27 anos, concurso primário. Além de pessoas citadas, havia o motorista da Kombi, Antônio Raimundo e Silva, de 26 anos, casado com 2º grau escolar completo. O episódio verificou-se em local de pouca densidade demográfica e de topografia irregular e de vegetação composta de arbusto e porte médio. Já em 1972, foram observados fatos semelhantes a este na região. Tais episódios ocorreram em 3 ocasiões, simultaneamente, embora vistos por testemunhos diferentes, em locais separados entre si. Disco voador mergulho no mar de São Miguel, Santa Catarina. No dia 15/9/77, no dia 15/9/77, 2 escoteiros desse grupo, Marcelino Edmundo, Cláudio Besilário, Rogério de Souza, resolveram pesquisar um fato noticiado nos jornais Diário Popular e Diário da Tarde, Curitiba, em 3/9/74. Estes fatos referiam-se à aterrissagem de um disco voador numa das praias das vizinhanças de Navegantes, próximo a Itajaí, Santa Catarina. Os 2 investigadores nada puderam apurar sobre tal notícia. Souberam apenas de um disco voador mergulhado na praia de São Miguel, que fica entre as praias de Armação e de Navegantes. O episódio foi presenciado por várias pessoas, dentre essas do senhor Humberto. O fato aconteceu no dia 13/9/75. Nesse dia, o senhor Humberto estava passeando com a família pela praia
aproximadamente às 14 horas, o pescador avistou um objeto de cor branca ofuscante que vinha do mar com a velocidade de uns 50 km por hora. O objeto parecia ter cerca de 8 metros de diâmetro por 2,3 de altura. Em determinado momento, o voo foi interrompido e o objeto começou a baixar em direção à superfície da água. Antes de tocá-la e ficar boiando, até tocá-la e ficar boiando, o pescador julgou tratar-se de queda de algum avião. Por isso ele tentou apanhar sua canoa para prestar eventual socorro. Entretanto, o rápido afundamento do aparelho, em cerca de 5 minutos, impediu qualquer socorro. Nada mais voltou à superfície da água. As autoridades foram cientificadas desse episódio. Ficou constatado que não houve queda de avião. Assim, conforme o desenho falado, aquele objeto só podia ser um disco voador. Durante alguns dias, semanas e até meses subsequentes, muitas pessoas acorreram ao local da queda do objeto. Algumas dessas pessoas talvez tenham ido para pesquisar o fato. A nossa primeira observação a respeito do grupo de escoteiros de Lages é sobre a sua boa disposição para a pesquisa. Recentemente, no mundo da pesquisa ufológica, tem sido formado muitos grupos novos, às vezes com nomes bastante pomposos. Diversos deles alegam fracassar por falta de fundos, falta de bibliotecas especializadas, falta de parafernália de instrumentos terrestres, caros, frequentemente citados em boletins ufológicos. Achamos que nem isso e nem graus universitários avançados são necessários. Nada disso é essencial para a pesquisa ufológica. Ao nosso ver, essas múltiplas exigências constituem meramente outras facetas da vaidade humana, senão do comodismo. Não deixemos, entretanto, de reconhecer que a interpretação de certos dados requer do pesquisador alguma cultura universitária específica e, via de regra, razoável dose de cultura em geral. A notícia, segundo a observação de respeito à notícia vinculada em Curitiba. A nossa segunda observação de respeito a notícias vinculadas em Curitiba. No jornal Diário Popular e Diário da Tarde, 3 de 974. Essa notícia refere-se ao pretenso sequestro da esposa do pescador Antônio de Azevedo por 3 extraterrestres. Esse pescador teria apresentado queixa à delegacia de polícia de Navegantes, cidade de Navegantes. Os pesquisadores Marcelini Balizário dirigiram-se primeiramente à delegacia de Navegantes. Lá nada constatava com relação às notícias propaladas pelo Diário Popular e Diário da Tarde. Seguindo recomendação da delegacia, os 2 escoteiros foram ainda vasculhar o fichário existente na colônia dos pescadores com os nomes de todos os profissionais da região. Entretanto, o nome de Antônio Azevedo não constava no tal fichário e nem se sabia nada sobre o episódio ufológico. A mesma pesquisa foi feita pelos 2 escoteiros na colônia da Praia da Armação, a 10 km de distância. Também aí a busca foi infrutífera. Contudo, em todos esses locais, os 2 escoteiros foram informados sobre o disco voador que mergulhou na praia de São Miguel. Caso que depois resolveram pesquisar. Daí se concluiu que um ufólogo aplicado e com boa vontade, que vai realmente esquadrinhando e se movimentando no campo ufológico, raramente fica desapontado por voltar para cá sem um caso pesquisado. Além disso, uma notícia ufológica evidenciada negativa constitui um trabalho positivo e, portanto, uma pesquisa. O nosso terceiro comentário gira em torno das tonitruantes declarações de certos boletins e revistas ufológicas. Essa publicação diz que nunca silenciaram sobre a verdade, pois nada justificaria encobri-la. No caso do sequestro de Navegantes, ser publicado por eles, seria lógico virem desmentir a notícia após as pesquisas feitas por Marcelino Belisário, isto somente em prol da verdade, que diz defender. Além disso, uma nota de retificação não humilha ninguém, pelo contrário, ela enobrece. Aliás, nós, ufólogos, dependemos em grande parte dessas notícias de jornais para então encetarmos nossas pesquisas locais. Com o sentido de nota prévia, passamos adiante a notícia original falsa. Assim aconteceu no caso presente, pois remetemos para o exterior cópias xerox de recortes dos jornais. Portanto, sentimos-nos na obrigação de alertar nossos amigos ufólogos estrangeiros.
tripulantes vistos na cobertura de um disco voador na praia de Atafona, município de Campos, Rio de Janeiro. Sob os títulos, novos discos são vistos sobrevoando a cidade fluminense. Jornal Dia, 6/8/77. São João, disco voador aparece com gente esbelta. Jornal Fluminense, 6/8/77. Niterói. Foi noticiado o aparecimento de discos voadores na praia de Atafona, perto da cidade de Campos, estado do Rio de Janeiro, no mês de agosto de 1977. Dentre as numerosas testemunhas destes aparecimentos, moradores e pescadores, os diversos relatos, destacamos o da família residente na Avenida Atlântica 44. Na praia de Atafona, foram duas jovens pertencentes a esta família que nos relatou o que aconteceu naquele dia 3 de agosto de 1977, quando fomos à sua casa em 6/9/77. Essas jovens são as estudantes Rosângela e Rosiele, de 16 anos de idade. Rosiele contou-nos que na tarde de 3/8/77 estava no quintal de uma vizinha sua. Deste quintal avista-se a praia de uma enseada que forma um mangue. Ao anoitecer, reflexos vermelhos começaram a aparecer à distância, acima das árvores e arbustos. Esses reflexos permaneceram por um espaço de aproximadamente de 5 a 10 minutos. Em seguida, no mesmo local, surgiu um objeto luminoso em forma de discoide. Às 20h40, aproximadamente, chegaram a se observar 3 objetos de forma também discoide no mesmo local. As testemunhas, em número de 7, estavam à distância de mais ou menos 150 metros dos objetos voadores. Dentre essas pessoas encontrava-se a enfermeira Maria José, 39 anos de idade. Todos calcularam que deveriam haver uma distância de cerca de 20 metros entre um disco voador e outro. Pela distância das árvores mais afastadas, poder-se-ia dizer que a distância entre as testemunhas e os objetos espaciais seria realmente de 300 a 500 metros. Na cobertura do disco voador à esquerda foi avistado um tripulante em movimento. Na mesma parte da nave central foram vistos mais 2 tripulantes. Tais ufonautas pareciam pessoas altas e magras e movimentavam normalmente braços e pernas. No centro do disco havia um raio luminoso dirigido para cima. Inicialmente, Rosângela interpretou esse raio como se fosse um tripulante. As testemunhas recordam que a iluminação do quintal refletindo-se nos óculos de algumas delas prejudica a observação do disco. Toda a observação durou cerca de uns 5 minutos. As testemunhas lembram-se também de que naquele mesmo dia de 3 de agosto, às 16h30, foi percebida uma estrelinha que se movia rapidamente, que depois desapareceu. Em verdade, eram frequentes naquela ocasião, o aparecimento e a movimentação do disco voador na praia de Atafona. Em aproximadamente 30 ou 45 dias houve de 12 a 15 aparições de objetos voadores. Em 29/7/77, encontravam-se reunidas cerca de 15 pessoas na casa número 44 da Avenida Atlântica para comemorar o aniversário de um elemento da família, aproximadamente às 20h21. Um grande objeto luminoso foi visto a uns 50 metros da praia. Portanto, este objeto encontrava-se a cerca de uns 100 metros de distância da casa daquele grupo em festa. Quando entrevistada, Rosirene contou-nos que estendeu o seu braço, que tem cerca de 62 centímetros de comprimento, para calcular aproximadamente o tamanho do disco voador. A distância observou então que cerca de 8 milímetros de uma unha de seu polegar cobriu o objeto. A nave espacial emitia raios luminosos para cima. Desta maneira, iluminava as nuvens a uma altura aproximada de 1000 metros. Além disso, foi observada uma luz pequena de contorno circular, vermelho, com movimentos alternados para baixo e para cima, com intervalos estimados em 2 segundos. Rosimeira afirmou-nos que havia um relacionamento entre essa luz menor e o objeto voador avistado inicialmente. Este fato durou cerca de 5 a 10 minutos. Depois tudo se apagou por uns 3 minutos para voltar a aparecer por mais 5 minutos. No dia 18/8/77, no porto do Pontal, vários pescadores observaram um objeto que projetava raios luminosos para cima e para baixo. O aparecimento seguido durante semanas de discos voadores na praia de Atafona confirma nossas declarações anteriores em um dos nossos boletins, no sentido de que o avistamento de ovos estaria na posse de qualquer pessoa em nosso país. Isso não inclui o avistamento de tripulantes. Para isso, basta que a pessoa interessada em observar o espetáculo se locomova rapidamente à região em foco. Logo, as primeiras notícias
confirmatório nos jornais, já no local em questão, essa pessoa traria aí, fixasse durante algumas semanas, a fim de conciliar o sono reparador, procuraria dormir durante o dia para à tardinha e à noite poder estar atenta, vasculhando os céus da região. Civilizações do espaço visitando o planeta Terra.